Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez, pedindo a bênção de Jesus e agradecendo, por todos esses ensinamentos que chegam a nós através do Espiritismo, todas essas verdades do Evangelho. Sejamos eternamente gratos por termos acesso a essas verdades e que esses ensinamentos toquem nossos corações. Então gostaríamos de falar hoje mais um pouco sobre os missionários divinos. Sem desmerecer os que não forem mencionados, porque são muitos, trouxemos textos dos Espíritos que nos informam sobre os primeiros Espíritos missionários de nossa história, nos informam sobre o que move esses Espíritos a se submeterem à sua missão e se sacrificando para estar conosco, nos auxiliando a passar por nossas provas e promovendo o nosso adiantamento moral. Começamos então com um trecho resumido do livro psicografado pelo Chico, de nome Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que o irmão X nos fala dos missionários. E ele nos conta: após o dito descobrimento do Brasil em 1500, somente se aportavam no Brasil de vez em quando alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Foi aproximadamente por essa época que Ismael, nomeado por Jesus como governador espiritual do Brasil, reuniu uma grande assembleia dos seus colaboradores mais devotados no objetivo de instituir um programa para suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz, que era como o Brasil era chamado na época. Então Ismael, nas palavras de Ismael, Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Alguns de vós se dirijam aos centros culturais de Coimbra e de Lisboa, em Portugal, regenerando as fontes do pensamento, no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. E a maioria restante terá de levar o amor de Deus aos sertões desta terra de Veracruz, desprotegidos de todo o conforto. Então é o plano espiritual conduzindo tudo, Trabalharei sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação, como missionários do Pai Celestial, será o vosso testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e a vossa consoladora pobreza. Quase todos os espíritos santificados ali presentes então se oferecem como voluntários da grande causa. E aí vem uma sequência, entre muitos. Em 1531, quando Portugal resolveu, sob a direção de Dom João III, a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, alguns jovens missionários, convocados por essa augusta assembleia, chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza e a sua companhia de 300 homens, participando ativamente da catequese dos índios na fundação de São Vicente e Piratininga, posteriormente chamado de São Paulo. Padre Manuel da Nóbrega aportava mais tarde em Porto Seguro com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia, em 1534, estabelecendo novos elementos de progresso e dando início à cidade de Salvador. Anchieta vinha depois, em 1553, com Duarte da Costa, transformando-se no desvelado apóstolo do Brasil. Designado para desenvolver particularmente os núcleos de civilização já existentes em Piratininga, Anchieta aliou uma grande energia realizadora à suavidade de coração e profundeza dos sacrifícios. E muitos nem sabem que depois, então reencarnado como Frei Fabiano de Cristo,
Foi ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde com o hábito singelo de um frade, adocicou ainda mais as suas concepções de autoridade. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, mentor da nossa casa de Fabiano, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. Em tempos de Inquisição, falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando suas vítimas, ostentando suntuosidades e apoiando os poderosos da terra, distanciados dos pobres e dos aflitos. Mas os doces missionários da cruz ouviam a voz de Ismael. No âmago de suas almas, aos seus sagrados apelos, abandonaram todos os bens, seguindo nos rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Com a sua divina pobreza, foram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil, inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna casa de Deus. Que tipo de espíritos podem ser os missionários divinos e qual o seu objetivo? O espírito Adolfo, bispo de Argel, nos fala a respeito no texto Os Missionários, publicado na Revista Espírita em maio de 1861. Vou dizer-vos algumas palavras para vos dar a compreender o objetivo a que se propõem os missionários, deixando pátria e família para evangelizar tribos ignorantes ou ferozes, embora irmãos, inclinados ao mal e desconhecendo o bem, ou para ir pregar a mortificação, a confiança em Deus, a prece, a fé, a resignação na dor, a caridade, a esperança de uma vida melhor depois do arrependimento, que é feito ainda até hoje, Irmãos amados, quem são os missionários junto às nações na infância? Espíritos em missão, enviados por Deus, nosso Pai, para esclarecer pobres espíritos mais ignorantes, para lhes ensinar a esperar nele, a conhecê-lo, amá-lo, a ser bons esposos, bons pais, bons para os semelhantes. Enfim, para lhes dar tanto quanto comporta sua natureza inculta a ideia de bem e do belo. A ideia do bem e do belo. E questionando quem podem ser esses espíritos missionários, o espírito Adolfo responde ele mesmo que certamente não são homens comuns, espíritos ainda apegados à matéria, a compromissos com família, com posições de conforto que não conseguem abandonar, E continuando nas palavras de Adolfo, são necessários homens que deixem o teto paterno e a pátria com alegria, homens que façam pouco caso da vida, porque muitas vezes esta é cortada a ferro e fogo. São precisos homens bem convencidos que se vão trabalhar na vinha do Senhor e regá-lo com o próprio sangue, encontrarão no alto a recompensa de tantos sacrifícios. Não estaríamos preparados para esse tipo de missão. São espíritos especiais, Dizeis se os materialistas seriam capazes de tal devotamento, eles que nada mais esperam desta vida. De forma alguma. Crede-me, os missionários são espíritos enviados por Deus. Sim, são espíritos que têm a missão perigosa de desbravar as inteligências incultas, como outros espíritos mais adiantados têm por missão fazer que vós mesmos progridais. E outro aspecto que causa perplexidade a muitos, é o sofrimento a que os missionários invariavelmente são submetidos ao final de sua vida na Terra, mesmo tendo proporcionado tanto bem aos homens, Então São João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars, nos fala sobre essa questão em seu texto com o título Provas Terrestres dos Homens em Missão, publicado também na Revista Espírita em maio de 1867. Ele nos diz: Ficais tristes, meus filhos, quando algumas vezes pensais na rude missão desses espíritos sublimes, que vêm levantar a coragem da humanidade e morrer na tarefa,
depois de ter esvaziado o cálice amargo das ingratidões humanas? Gemeis por ver que o Senhor que os enviou parece abandoná-los no momento em que sua proteção parece mais necessária? Não vos falaram das provas que sofrem os espíritos elevados no momento de transpor um degrau mais alto na iniciativa espiritual? Não vos disseram que cada grau da hierarquia celeste se compra pelo mérito, pelo devotamento, como entre vós no exército pelo sangue derramado e pelos serviços prestados? Pois bem, é o caso em que se encontram os Messias nessa terra de dores. São sustentados enquanto dura sua obra humanitária, enquanto trabalham pelo homem e para Deus. Mas quando só eles estão em jogo, quando sua prova se torna individual, o socorro visível se afasta, a luta se mostra áspera e rude quando o homem deve sofrê-la. Eis a explicação desse aparente abandono que vos aflige na vida dos missionários. Não penseis que Deus abandona jamais a sua criatura por capricho ou impotência. Não, mas no interesse de seu adiantamento, ele a deixa às suas próprias forças ao completo emprego do seu livre-arbítrio. Então, para nós, esses sofrimentos são terríveis, né? Mas esses espíritos vêm preparados para essas provas, né? E eles as escolhem por amor. E como resultado acabam por galgar degraus na sua escala evolutiva, certo? Então vamos ler agora um texto do espírito da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, sobre os maravilhosos movimentos na espiritualidade superior, preparando os espíritos voluntários a assumir suas missões aqui na Terra e sustentando-os no desempenho dessas missões. O texto se chama Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está no livro Cartas de uma Morta, psicografado pelo Chico. E então, Maria João de Deus nos conta: pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, na vida espiritual, né? Porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. A vida errática é a vida espiritual, enquanto os espíritos se preparam para reencarnar, né? Tratava-se de uma esfera fluídica, uma vasta superfície como um campo divino. Tínhamos sobre os nossos olhos, né, esse campo divino. A claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante. Sobre as nossas frontes, víamos o céu recamado de estrelas tremeluzindo. Mais me impressionavam, porém, as flores de contornos diferentes que espargiam no ambiente um delicioso aroma. Está bem resumido, né? Mas a descrição é maravilhosa. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito. Elementos de vida penetravam profusamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando numa graciosa elevação, materializou-se então um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve à maneira romana caía-lhe nos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas, como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento aliada à mais encantadora magia. Irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente já vos despojastes do corpo de impressões materiais, que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constituía o lado prejudicial da vossa existência passada. Repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo o vosso organismo espiritual combalido nas lutas. É o tempo que os espíritos precisam para se livrar, né, das ligações com a Terra, né, e estar prontos, né, para aprender, né, para se elevarem, né, com todos os estudos e se prepararem para uma nova reencarnação, né?
É como se fosse um tratamento. Agora faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda sonhando e padecendo aqueles que amastes. Na superfície desse orbe distante, lutam os homens, obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá todo um campo ilimitado de trabalho se desdobra às vossas vistas. Há muito para eles fazerem, né? Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias, tudo se confunde esperando a luz espiritual. Os homens têm lutado muitos séculos procurando a verdade onde ela não se pode encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário, Jesus, né? Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda a espécie reapareceram, a verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria, em sua expressão mais grosseira, e verifica-se o eclipse das luzes espirituais. É o materialismo, né, invadindo a Terra. Cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas. Ele está aqui convocando os espíritos para reencarnar na Terra, né? Trabalhemos, levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. Vamos agir sobre as vistas amoráveis de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse momento houve naquela maravilhosa preleção, estranho sinal. Um relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silêncio, iluminou as profundezas do ilimitado. E não saberia contar, diz Maria, mãe do Chico, né? Não saberia contar o que se passou então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compulsão e de lágrimas. Todos os espíritos que ali se confraternizavam sentiram, como eu nessa hora, uma energia nova, e sem saber relatar o que se passava, adquiríramos uma força que não possuíamos, uma estranha iluminação, fazendo-nos voltar à Terra, para a qual trazemos a missão consoladora. Desde esse instante, integramos as fileiras dos que lutam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade, e trabalhando ao lado de todos quantos se experimentam na Terra, esclarecendo-os e confortando-os de forma indireta, sem que sintam de maneira tangível a influência de nossa ação, nós queremos dizer a todos os homens, como nos foi dito naquele inenarrável momento: sigamos a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o celeste enviado, na sua infinita misericórdia, faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor. Lindo, né? Então, os relatos dos Espíritos nos deixam claro, né, que há muito bem sendo praticado, muita caridade, né, pelos Espíritos missionários encarnados entre nós. Assim como sabemos dos desencarnados que velam nossos passos, nos protegem e nos intuem para o bem. Assim, que a gente se mantenha sintonizado com o bem, né? Não permitindo que o mal, que ainda prevalece nesse mundo, nos tome toda a atenção, nem que nos influencie. Como diz Emmanuel, o mal já é muito grande para que fiquemos medindo-o. Então que sigamos com Jesus, graças a Deus. Obrigada, até a semana que vem.